Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial, nesse e no próximo vídeo nós veremos duas generalizações do Teorema de Green. E a primeira, ela virá através do chamado Teorema de Stokes. Então, para a gente compreender esse teorema, entender de onde que ele vem, vamos aqui recapitular rapidamente o que nos diz o Teorema de Green. Então, esse importante resultado, ele nos traz ainda uma maneira alternativa de calcular a integral de linha sobre uma curva fechada em R2, lembram? Então, nesse sentido, pessoal, se nós tivermos uma curva C orientada positivamente, no sentido anti-horário, delimitando uma região plana D, então o Teorema de Green nos garante que a integral de linha de um campo vetorial F sobre C é igual à integral dupla sobre essa região D de ΔQ ΔX menos ΔP ΔY. Lembram? Então, esse é o Teorema de Green. P e Q aí, obviamente, são as componentes do nosso campo vetorial, certo? Muito bem, nós vimos que esse resultado realmente é muito importante, aplicamos ele ali, vimos diversas situações em que ele serve para a gente, A questão, pessoal, é que eu acho que em nenhum momento nós nos questionamos sobre isso, pelo menos eu não levantei essa pergunta, não sei se vocês se questionaram, mas do porquê que nós consideramos C como sendo uma curva plana. Porque se a gente parar para pensar, toda a teoria que nós desenvolvemos sobre curvas e sobre integral de linha, valem para curvas espaciais quaisquer. Então, por que nessa situação especificamente a gente considera C como sendo uma curva plana? E a questão, pessoal, a resposta para isso vem em relação à região que ela delimita. No seguinte sentido, quer ver? Eu deixei pronto aqui uma região, não tinha verde, então vai ter que ser vermelho, Mas essa região, ela está delimitada por uma curva fechada aqui C, concordam? Então, beleza, o Teorema de Green se aplica aqui e funciona numa boa. A questão, pessoal, é que imagina que essa curva fronteira, que essa C, ela não seja mais uma curva plana. Ela tem ali uma altura, ela deu uma leve distorcida. Então a gente vai fazer uma coisa desse tipo, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Mas a questão é que agora essa curva, ela continua sendo uma curva fechada aí no R3, se encaixa na nossa teoria. No entanto, pessoal, essa região aqui não é mais uma região plana. Então como que a gente aplicaria o Teorema de Green nesse caso se a gente não pode falar de integral dupla? Então essa que é a questão. Quando a gente faz essa distorção aqui, essa região deixou de ser plana. Porém, pessoal, a gente sabe enxergar essa região, não sabe? A gente sabe interpretar ela. O que essa região vermelha é? Na verdade, que ela é uma superfície? Então, não sei se vocês estão enxergando, Talvez não esteja muito bom, mas eu deixei aqui nos slides feitos também, pessoal. A nossa superfície de sempre, Vamos pensar que ela é limitada e a região que a delimita é uma curva fechada, tá bom? Então, essa região preta aqui é uma curva fechada que está delimitando uma superfície S. Então, nós temos essa situação que nós estávamos comentando, E aí, uma questão natural para esse momento seria assim: será que não existe uma versão do Teorema de Green para essa configuração? No sentido de que, será que eu não consigo associar a integral de linha sobre essa curva C com a integral no interior dessa curva, da região delimitada por essa curva, que no caso é uma superfície? E a resposta é sim, e isso vem justamente do Teorema de Stokes. Então, o Teorema de Stokes, pessoal, ele vai nos apresentar uma relação entre a integral de linha dessa curva C com a integral de superfície da S delimitada por ela. Deu para entender? Então, para a gente poder falar bem desse teorema, para a gente poder entender ele direitinho ali, sem faltar nenhuma hipótese, nós precisaremos falar sobre algo que nós não comentamos ainda, que é orientação de curva fechada em R3. Isso porque, pessoal, quando a gente fala aqui nesse caso, nós orientamos positivo ou negativamente, lembra? E como que nós fizemos isso? Primeiramente, nós usamos aquela ideia de você estar caminhando em cima da curva, lembra que eu coloquei uma menininha, E aí a curva tem que estar do seu lado esquerdo, tá? E depois nós vimos que isso equivale àquela ideia de horário e anti-horário, tudo bem? O problema é que para a superfície isso é um pouco mais delicado. Porque quando eu falo, por exemplo, dessa ideia de horário ou anti-horário, tudo depende do referencial. Por exemplo, nessa situação que está aí nos slides, se eu olhar essa superfície de cima, ela vai estar orientada no sentido anti-horário. Só que se eu olhar ela de baixo, ela vai estar orientada no horário. E qual que é o certo? Não dá para dizer, O mesmo vale, pessoal, em relação a essa questão de você caminhar em cima da curva. Porque você poderia caminhar em cima dessa curva normal, de cima ali mesmo, ou de ponta cabeça. E isso muda essa questão de esquerda ou direita. Tá? Mas isso não é um grande problema, porque nós vamos precisar de um referencial, Esse é o problema. E quem que vai ser o referencial nesse caso? A orientação da superfície. Porque você lembra que quando a gente está falando de superfície orientada, ela tem essa questão, de um normal para cima ou normal para baixo, Tem um dos dois lados. Então, esse normal, ele vai nos guiar. No seguinte sentido, quer ver, Então, vamos supor que nós temos essa configuração aí, pessoal? Nós temos uma superfície delimitada por uma curva fechada, Eu coloquei a menininha de novo. Então, essa questão de, eu vou andar de ponta cabeça ou de pé, Eu vou olhar de cima, eu vou olhar de baixo, quem não vai nos dizer isso é o normal. Então, como que nós decidimos a orientação? Quando a gente for caminhar em cima da curva, nós vamos caminhar com a cabeça na direção do normal, Então, tá vendo? A menininha aqui, ela vai respeitar essa questão.
Então, aí como que nós decidimos de positivo ou negativo? Caminhando nesse sentido, né, nessa configuração da cabeça na direção do normal, se a superfície estiver sempre à sua esquerda, orientação positiva. À sua direita, orientação negativa. Deu para entender? Então, se esse normal não tivesse para cima, tivesse para baixo, essa menininha aqui ela teria que caminhar de ponta cabeça. Tá? Não tem problema, né? A gravidade vai segurar ela do mesmo jeito. Ela tem que andar de ponta cabeça. Porque eu falo de cima e embaixo, né, pessoal? Mas essa superfície poderia estar virada, né? Aí talvez a gente não conseguisse fazer essa questão de cima e embaixo. Mas respeitando o normal funciona. Então é assim que a gente define orientação de curva fechada no R3, né? Curvas espaciais quaisquer, olhando com o normal. E se você quiser falar de sentido horário ou anti-horário, você olha de cima na direção do normal. Então, se o normal está apontando para cima, de fato, você olha de cima, tá? Se ela estiver para baixo, você olha por baixo. E aí respeita a mesma coisa. Anti-horário é positivo, horário é negativo. Bom, é só porque, pessoal, para falar do Teorema de Stokes, assim como foi no caso do Teorema de Green, nós precisaremos exigir essa questão, né? Temos uma orientação positiva ou uma orientação negativa ali mudando o sinal, beleza? Vai ficar mais claro na hora dos exemplos, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, vamos aqui para o nosso teorema. Então vamos considerar que nós temos essa situação que nós comentamos, né? Nós temos uma curva fechada que está delimitando uma superfície S. Vamos supor que estamos naquelas condições boas, né, pessoal? Suave por partes ali, orientação positiva, tudo mais. E consideramos um campo vetorial F que está definido sobre essa superfície, tá bom? Tem derivadas parciais ali também, porque nós vamos precisar calcular, certo? Muito bem, o que diz o Teorema de Stokes? Como eu comentei com vocês, ele vai relacionar a integral de linha dessa curva C com a integral de superfície dessa S. E de que maneira que isso é feito? Assim. Então, o teorema nos garante que a integral de linha de um campo vetorial sobre C é a mesma coisa que a integral de superfície do rotacional de f ds, sobre essa superfície S delimitada por C. Então, veja que interessante, pessoal. Nessa situação, né, eu pus o normal aqui, então nós estamos rodando no sentido horário, né, pensando nesse referencial. A integral de linha de um campo, né, sobre essa curva vai ficar a integral de linha de um campo vetorial também sobre a superfície. Mas agora, qual que é o campo vetorial envolvido? É o rotacional. Então, lembra do rotacional que nós definimos lá anteriormente? Ele vai aparecer aqui agora, tá bom? Então, beleza, pessoal. Então, esse é o Teorema de Stokes. Então, é bem interessante, né, porque ele serve para a gente generalizar o Teorema de Green. E em que sentido que a gente generaliza o Teorema de Green? Né? Conforme nós comentamos, nós temos essa situação, que a nossa curva agora ela não precisa mais ser plana, né? Ela pode ser uma curva qualquer em R3. E nós conseguimos calcular através desse resultado nessa situação, né? E beleza, quando a gente fala de generalização, né, pessoal? E se por acaso essa curva, essa superfície fosse plana? Será que tem alguma relação com o Teorema de Green? E a verdade, isso que é muito legal, porque, pessoal, quer ver? Vamos para o próximo slide aqui, ó. Eu deixei pronto o cálculo do rotacional. Lembra, o rotacional é aquele produto vetorial, né? Quando você abre o produto, você tem esse vetor aqui. Lembre-se que o rotacional é um campo vetorial. Muito bem, pessoal, vamos considerar agora o caso particular em que a superfície S ela é plana, tá bom? Isso aqui é uma observação que eu estou fazendo, tá bom? Então, nós temos uma superfície plana. Quando ela é plana no plano XY ali, pessoal, o normal natural para ela seria esse aqui, o 001, né? Que está apontando na direção do eixo Z, tá ok? Muito bem. Além disso, como que nós fazemos para trabalhar com campo vetorial quando a gente restringe a R2? Nós já fizemos isso em outra oportunidade. A gente esquece o Z, ignora, né? Finge que ele não existe, e ignora essa componente R, tudo bem? A gente pensa só realmente como duas componentes. E nesse caso, quando a gente calcula o rotacional, pessoal, ele vai dar simplesmente esse vetorzinho aqui, ó. 0, 0 e essa diferença das derivadas. Façam aí, né, pessoal? É só pegar essa expressão aqui de cima, o R não existe, nem o Z, né? Então vai zerar esses dois primeiros termos aqui. Agora, olha que interessante. Vamos aplicar o Teorema de Stokes nesse caso. Então vai ficar, ó, o Teorema de Stokes nos garante que a integral de linha dessa função, desse campo vetorial f, é essa integral de superfície. Muito bem, pessoal. O que nós vimos no último vídeo? Como que a gente calcula a integral de superfície de um campo vetorial? Nós pegamos, calculamos a integral no domínio dos parâmetros, lembra? Do produto escalar desse campo, né, que a gente está trabalhando, com o normal unitário. Né? Nem precisa ser unitário, mas com algum normal, lembram? Então nós temos isso. Ó. Essa é a definição de integral de campo. É o campo, produto escalar com o normal, agora já no sentido de área, aqui na integral dupla. Só que olha que interessante, façam esse produto escalar aqui, ó, com as informações que nós temos. Vai ficar quanto? 0 mais 0 mais uma vez essa diferença das derivadas, né? Então, em outras palavras, ó, essa expressão aqui, essa sentença, se reescreve assim. Horas. Isso aí não te lembra alguma coisa, pessoal? Isso aí não é exatamente o Teorema de Green? Então, olha que muito interessante isso, né? O Teorema de Stokes, quando ele é aplicado a uma curva plana, fechada, né, que delimita uma região D ali, ele é exatamente o Teorema de Green. Então isso é muito interessante, porque se nós não tivéssemos visto o Teorema de Green até agora, né, esse Teorema de Stokes engloba todas as situações, inclusive para curvas planas, obtendo aí, graças a Deus, né, a mesma expressão para o caso do Teorema de Green.
Deu para entender? Então é nesse sentido, pessoal, que esse teorema generaliza o de Green, que ele é uma versão mais geral e nessa versão mais particular plana, ele se encaixa, né? Ele aborda ele também, tá bom? Muito bem, pessoal. Então eu queria comentar com vocês essa observação. Eu não vou demonstrar o teorema de Stokes, se alguém tiver alguma curiosidade eu posso apresentar depois para vocês aí, tem no Stuart, tem em outros livros, algumas demonstrações em casos particulares, tá bom? Mas o que eu quero fazer com vocês agora é aplicar, né? Ver aonde que a gente aplica, né? Será que é realmente interessante a gente fazer essa associação da integral de linha com a integral de superfície, né? E é claro que será, né, pessoal? Se ele tem um nome aí, ele será um resultado muito importante. Então vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, pessoal. Nós estamos interessados em utilizar esse teorema para calcular o trabalho realizado por esse campo, tá? Um campo de forças. Lembra, o trabalho é a integral de linha, né, de um campo sobre uma curva. E nós queremos calcular isso para deslocar uma partícula através de uma determinada trajetória. Qual que é essa trajetória, pessoal? Ela é dada pela intersecção desse plano, y mais e igual a 2, então é um plano inclinado, com o cilindro de raio 1, x² mais y² igual a 1. Beleza, então só que está a questão da orientação, né? Com orientação positiva, daqui a pouco eu já chamo a atenção de vocês. Então como que a gente vai fazer, pessoal? A primeira situação, a primeira questão aqui, né, é nós interpretarmos o problema, entendermos qual que é essa nossa curva, qual que é a superfície delimitada por ela, né, usarmos as informações. Então veja o que nós temos. Nós temos um cilindro e nós temos um plano que está cortando ele. Essa é a nossa configuração. Então está gerando esse objeto, pessoal. É o cilindro em azul, o plano está cortando e quando corta gera essa curva em vermelho, né, pensando que o cilindro é oco, obviamente. Então essa é a nossa curva C, essa é a nossa trajetória. Note que ela é uma curva fechada, né? Se o exercício não estivesse pedindo para a gente calcular via teorema de Stokes, vocês poderiam tentar fazer isso igual a matéria lá do começo, né? Parametriza essa curva, não é tão difícil, calcula ali, né? Compõe com a parametrização e tudo mais, não tem problema. Mas aqui ele está pedindo especificamente para usar o Stokes. E o que diz o teorema, pessoal? Que a integral de linha desse cara vai ser a integral do rotacional sobre a superfície S delimitada por essa curva. E qual que é essa superfície cuja a fronteira é C, pessoal? Não é verdade que é essa amarela aqui, ó? Então essa S é a superfície cuja fronteira é a curva fechada C. Então é aqui que nós vamos aplicar o teorema de Stokes. Lembraram? Deu para entender aí a ideia? Então muito bem, pessoal, vamos rabiscar um pouquinho aqui, ó. O que nós precisamos então para calcular, né? Nós queremos calcular a integral de superfície do rotacional, né? É isso que diz o teorema de Stokes aqui, ó. Vamos lá, só voltando rapidamente aqui, ó. O teorema de Stokes é a integral de superfície do rotacional. Então nós precisamos dessa informação, nós precisamos calcular essa integral de campo. Então para isso eu vou precisar parametrizar a superfície, encontrar o vetor normal, calcular esse campo, que é o rotacional agora, e compor com a parametrização. E vamos lá, vamos fazer aqui, que não é tão difícil assim, pessoal. Vamos só deixar aqui no desenho, beleza. Como que nós parametrizamos essa superfície? Qual é essa superfície, pessoal? Porque veja que é o interior de uma elipse, né? Parece estranho. Mas na verdade não, vamos usar a informação, pessoal. Essa superfície, ela é exatamente a parte do plano, que é esse plano y mais e igual a 2, que está dentro do cilindro, não é? Não foi esse corte que nós fizemos ali? Então nós fizemos esse corte do plano nesse cilindro e aí a região interior a ele foi o que gerou essa região em amarelo, essa superfície. Então como que nós vamos parametrizar, pessoal? Via gráfico de função. Então a parametrização vai ser um R de xy, veja se vocês concordam, tá? Mas vai ficar igual, ó, x, y e a expressão do plano, que é o que gera essa região em amarelo, que no caso ali é 2 menos y. Olhem com bastante carinho, ver se vocês concordam, tá bom? Então é gráfico de função, e nesse caso, pessoal, qual que vai ser o domínio D? Nós temos que fazer a projeção, né? E quando a gente projeta no plano XY, vai ficar todos os XY, de tal forma que eles estão dentro do cilindro, né? Ou seja, x² mais y² menor ou igual que 1. Se você quiser escrever aí, isso é o disco de raio 1 aí no plano XY. Legal? Vamos lá então, pessoal. Vamos finalizar não, né? Vamos colocar os ingredientes iniciais aqui. Então nós temos essa primeira parametrização, o domínio dos parâmetros. O que nós temos que encontrar agora, né, um passo secundário aqui agora, é encontrar aquele vetor normal, que é o Rx vetorial Ry, lembram? Então aqui vocês podem calcular, né, se quiser calcular as derivadas parciais, fazer o produto vetorial, ok. Senão você pode utilizar aquele exercício que nós fizemos, que nesse caso, como é gráfico de função, fica como? Fica menos del z del x, lembram? Menos del z del y, e aqui por último 1. Lembram disso? Então esse aqui é uma formulinha que nós temos já para caso de gráfico de função. Tá? E aí você usa o z, é o que define aqui, né? Então vai ficar 0, menos 1, ou seja, 1 e 1. Esse é o nosso vetor normal. Então já temos as informações aí iniciais sobre a nossa superfície. Inclusive, pessoal, veja essa questão da orientação, né? Esse nosso vetor aqui, eu já até comentei com vocês no vídeo lá sobre orientação,
ele está apontando para cima, né? Então, o que nós temos é essa situação, ó, olhando para os slides aqui, ó. Nós temos o normal apontando para cima, não necessariamente ortogonal, né? Mas com certeza no sentido crescente do eixo Z, e aí isso já está induzindo aqui a orientação positiva na curva, né? Que é o que nós queríamos mesmo, não tem nenhum problema, né? Podemos seguir aí. Tranquilo, pessoal? Só um comentário à parte aí. Vamos fazer então o exercício agora. Então, o que nós queremos calcular é a integral de superfície do rotacional. Vamos encontrar o rotacional, tá? Então, o rotacional de f, como é que nós calculamos esse cara? É aquela ideia de produto vetorial, né? Vamos lembrar rapidamente. Colocamos aqui os versores I, J e K. Aí colocamos aqui na primeira linha as derivadas parciais lá. Então, del x, del y e del z. E aqui as funções componentes do nosso campo, né? Que o nosso campo, conforme está ali nos slides, pessoal, é menos y ao quadrado, x e z ao quadrado. Agora é só calcular esse produto vetorial aí, nós vamos encontrar o nosso rotacional. Então, na direção do i, ele vai dar 0, na direção do j, ele vai dar 0 também, e na direção do k, ele vai ficar 1 menos 2y, 1 mais 2y. Então, esse aqui é o nosso rotacional, certo, pessoal? Então, note, né, que o rotacional ele é um campo vetorial, justamente porque o que nós queremos agora, pelo teorema de Stokes, né, vou até escrever aqui embaixo, tá, para caber, ó, mas por Stokes, vamos caminhar para o fim aqui, né? Então, por Stokes, o que ele diz é que a integral de linha sobre essa curva C do campo vetorial f dr, né, isso aqui é igual à integral de superfície, então, a integral sobre S do rotacional de f, agora ds, né? Põe um pontinho porque é integral de campo. Muito bem, pessoal. Como é que nós calculamos integral de campo vetorial, que nós vimos no último vídeo? Vocês se recordam? Eu vou escrever aqui a definição, né? Ó. Isso aqui fica a integral em cima do domínio dos parâmetros do nosso campo vetorial, que no caso aí é o rotacional, tá? Então é o rotacional de f, composto com a parametrização, ou seja, aplicado em r de x, y, certo? Produto escalar com aquele vetor normal, que é o rx vetorial ry. Então, é mais para vocês recordarem de onde que vem, né? Isso aqui no sentido de área, dA. Bom, então essa é a definição aí que nós usamos para integral de campo, né, que nós deduzimos no último vídeo. Agora é só calcular, pessoal. Vamos lá. Então vai ficar a integral dupla. Eu vou tentar dar o mínimo de migué hoje, porque no último vídeo eu dei bastante, né? Mas vai ficar a integral dupla na região D. Então vai, o rotacional ele é esse daqui. 0, 0, 1 mais 2y. A parametrização é essa da primeira linha. X, y e 2 menos y. Não confundam os parâmetros, né, pessoal? Porque tem as mesmas letras aí. Mas lembrem que nós temos que fazer a composição, né? É que aqui, por coincidência, isso vai ficar 0, 0 e 1 mais 2y, né? Já que o parâmetro y corresponde aí, certo? Produto escalar, agora com o normal, que era 0, 1 e 1, dA. Olha que bom que ficou, pessoal. Vai ficar a integral dupla em cima dessa região D de 1 mais 2y, dA. Agora nós temos que resolver essa integral, né? Que é bem sossegado. Vamos lá, vou ter que baixar um pouquinho aqui, senão não vai caber. Mas depois, se precisar, a gente volta um pouquinho ali para vocês copiarem, né? Então vamos lá, vamos montar essa integral. Bom, quem que é o nosso domínio, né? Que foi justamente o que eu baixei ali, ele é o disco, né? O disco de raio 1. Então nós temos um domínio circular, eu preciso usar polares. Então vamos usar polares, vai ficar a integral dupla já iterada. Então eu vou trocar aquilo ali, vai ficar 1 mais 2r seno θ, certo? Aqui o jacobiano. Aí vocês podem escolher a ordem, né? Eu vou pôr dθ dr, porque eu sei que vai sumir alguns no θ. Bom, está gerando todo mundo, então de 0 até 2π e o r de 0 até 1. Tranquilo, pessoal? Então eu usei polares ali, depois a gente pode escrever, mas lembrando que o domínio é esse disco aqui, né? Aqui em cima, x² mais y² menor ou igual a 1. Joia, pessoal. Vamos resolver isso daqui então. Então vai ficar igual a integral de 0 até 1 de r vezes θ, né? Fazendo a distributiva, mais 2r² vezes menos cosseno, né? Então deixa eu só mudar aqui, menos 2r² cosseno de θ, certo? Isso aqui calculado de 0 até 2π dr. Então, como eu disse, né, aquele pedaço do cosseno vai sumir, né, pessoal? O cosseno ali, ele tem um ciclo completo de 0 até 2π, então ele some na integral. Então, aqui vai ficar igual a integral de 0 até 1 de 2π vezes r dr, né? Então, isso aqui vai ficar 2π que multiplica r ao quadrado sobre 2, calculado de 0 até 1. Isso aqui vai ficar simplesmente π. E aí acabou. Então olha que maravilha, pessoal. Foi bem tranquilo, né? Não foi nada muito drástico aqui para a gente calcular. Realmente parametrizamos a superfície, que era bem sossegado. Usamos polares, né? Que eu prometi que eu ia escrever. Inclusive escreverei. Mas nós usamos nessa etapa aqui, né, pessoal? Aqui foi polares, tá? Então
Já falamos várias vezes isso, né? Mas é bom deixar indicado para a gente não se esquecer, tá certo? Então vamos ver se a gente acertou o resultado aqui nos slides. Deu pi, beleza. Confiram aí depois, tá, pessoal? Ver as passagens certinho, se não ficou nada muito obscuro, né? Se a gente não errou alguma continha, às vezes na parte que sumiu a integral ali eu errei alguma conta, então por favor façam com calma. Mas vamos lá, pessoal, vamos para mais um exemplo aqui. Então a outra situação é essa. Nós queremos calcular uma integral de linha, de novo, um trabalho, né? Aqui já está indicado como integral de linha. Então a integral desse campo vetorial f, que está dado aqui como y² z² x², e c ele é o contorno da parte do plano x mais y mais z igual a a, em que a é um valor positivo, e a parte que está no primeiro octante, orientado aí no sentido anti-horário quando visto de cima. Eu pus o desenho aqui para ilustrar qual que é a curva, pessoal. A curva é essa vermelha. Ó. Então essa aqui é a parte do plano que está no primeiro octante, né, com todos os valores positivos aí de x, y, z. E aí nós teríamos essa orientação, né? Quando a gente olha de cima ali, ela tem orientação no sentido anti-horário. Então como que nós faríamos, né, pessoal? Veja que não está pedindo especificamente para usar o teorema de Stokes, né? Embora a aula seja disso, a gente imagina que tenha que usar. Mas como é que vocês fariam isso utilizando a teoria que nós desenvolvemos lá no início? Você teria que parametrizar 3 curvas, concordam? Teria que parametrizar essa primeira aqui, esse outro segmento e esse outro segmento. Calcular a integral de linha em cada uma dessas curvas e depois somar. É claro, você poderia ter a sorte desse campo ser conservativo e a integral dar zero, o que não vai acontecer. Mas vamos supor que acontecesse, beleza. Mas se não, esse seria o caminho, concordam? E aí, como é que nós vamos fazer na nossa situação? Vamos fazer isso? Ah, muito trabalho, né? Agora nós temos o teorema de Stokes. E o que ele nos traz, né, pessoal? Até está aqui no quadrinho, né? Ele associa a integral dessa curva que a gente quer calcular com a integral de superfície delimitada por ela. E qual que é a superfície que essa curva delimita, pessoal? Não é essa daqui, ó? Esse interior dele, do triângulo, essa região em azul aqui. Então o que nós vamos fazer é parametrizar essa superfície, calcular o rotacional desse campo e calcular a integral de superfície desse rotacional, tá bom? Muito bem, como que nós parametrizamos essa superfície? Por coincidência, né, é a mesma ideia do outro exercício que nós acabamos de fazer, porque isso aqui também é gráfico de função, né, também é um plano. Então, quer ver? Vamos aqui para o nosso quadrinho, eu já até deixei pronto aqui o desenho, né, daqui a pouco a gente discute um pouco sobre ele, mas como que a gente parametriza esse plano? A mesma ideia, pessoal. Nós temos uma equação para o z ali, ó, então nós podemos escrever r de xy como sendo igual a x, y, e quem que é o nosso z? Né? O nosso z é que satisfaz a equação do plano, vai ficar a menos x menos y. E nós temos isso quando xy, né, o par xy aqui, pertence a d, e esse d é justamente essa região aqui, ó, é o interior desse triângulo. Como que nós fazemos para decidir o domínio nesse caso de gráfico de função, pessoal? Semelhante ao exemplo 1, você faz a projeção. E quando eu faço a projeção, né, eu pego esse desenho que está nos slides, põe uma lanterninha ali em cima, vai gerar esse triângulo em amarelo, ó, que é o triângulo que tem vértices nesse ponto, né, A0, 0A e 0, 0. E aí quando a gente faz o desenho, fica esse objeto. Tudo bem, né, pessoal? Eu já fiz isso várias vezes, por isso que eu estou passando mais depressa aqui. Tá bom? Mas em relação a isso, qualquer coisa vocês escrevam. E aí, se você quiser achar a equação da reta, que nós precisaremos depois, na hora de montar a integral, é essa, né? Menos x mais a. Tá bom? Daqui a pouco nós voltamos nisso. Então, o nosso primeiro passo já está dado. Nós já temos uma parametrização para a superfície. Qual que é a outra etapa, pessoal? Nós calcularmos o vetor normal. Então, nós temos que encontrar o rx, né, a derivada parcial, vetorial, ry. Novamente, pessoal, como nós temos gráfico de função, já dá para fazer direto, lembra? Vai ficar menos a derivada parcial de z em relação a x, então aqui vai ficar 1, menos a derivada parcial de z em relação a y, que vai ficar 1, e aqui vai ficar 1. Então, ficou 1, 1, 1. Tá? Esse aqui é o nosso vetor normal. Esse daí é o vetor foca, né? Nossa, piada muito ruim. Depois vocês reflitam sobre ela, tá? Esqueçam isso daí. Vamos para o nosso exercício. Note que ele está satisfazendo aquela condição de orientação positiva, pessoal, porque como o 1 ele é positivo, né? O 1 é positivo, não, a terceira componente é positiva, está apontando para cima. Então, respeita a condição de que, veja, pelo nosso desenho, está rodando no sentido anti-horário quando visto de cima. E por isso que o vetor normal está apontando para cima. Se por acaso ele estivesse apontando para baixo na nossa parametrização, o resultado vale, o Stokes vale, mas aí você multiplica por menos 1. Compreenderam a ideia? Eu sei que é um pouquinho delicado, né? Mas essa aqui é o sentido da coisa. Então, muito bem, vamos lá agora. O que nós precisamos, o próximo passo é calcular o rotacional. Então, é isso que nós vamos encontrar agora. O campo vetorial que nós iremos calcular a integral de superfície. Então, produto vetorial, né, pessoal? I, J, K. Se vocês quiserem, né, já podem usar a fórmula pronta, né, pessoal? Teria aqui nos slides até, mas eu prefiro fazer assim para vocês sempre lembrarem como calcular, né? Eu já disse isso para vocês outras vezes, mas eu sou um cara que eu não gosto muito de decorar as coisas, então a gente guarda alguns macetes como esse e faz as contas na hora, tá bom? Então, certo, vamos lá. Essa aqui colocamos as componentes do campo, que é y ao quadrado, z ao quadrado,
e x ao quadrado. Então, vamos calcular esse produto vetorial, pessoal. Na primeira componente, na direção do i, isso aqui vai ficar igual a menos 2e. Na direção do j vai ficar igual a menos 2x. E na direção do k vai ficar menos 2y. Olha que bonitinho que ficou esse vetor. Tá? Esse aqui é o nosso rotacional, ok? Esse é o campo vetorial que nós iremos calcular a integral. Então vamos lá, vamos escrever novamente. Então por Stokes, que vai facilitar a nossa vida um montão nesse exercício, né? Como que vai ficar o nosso resultado? A integral de linha do campo vetorial f dr, né, que é o nosso trabalho. Então o Stokes garante que isso daqui é igual à integral de superfície do campo dado pelo rotacional desse f, agora aqui no sentido de integral de superfície mesmo, certo? Então vamos lá, pessoal. Nesse ponto aqui eu não vou fazer todos aqueles detalhes, né, de escrever ali a fórmula mesmo, eu só vou escrever já os vetores, né, a composição do campo com a parametrização e o vetor que nós encontramos ali em cima, que é o normal, tá? Ou seja, isso aqui vai ficar, ó, a integral já em cima do domínio dos parâmetros D, quanto que dá o campo rotacional, que é esse campo aqui, composto com a parametrização lá do início, pessoal. Então vai ficar menos 2 vezes a terceira componente, ou seja, menos 2a mais 2x mais 2y. Aqui vai ficar menos 2x mesmo. E aqui menos 2y. Vamos dar uma apertadinha para caber. Produto escalar com o vetor lá, que era o vetor foca, 1, 1 e 1. E não coube, mas só dá uma puxadinha para o lado aqui que cabe. E beleza, vamos lá então, agora no sentido de área, certo? Tudo bem, pessoal? Então, só escrevi já, né? O campo rotacional composto com a parametrização, sempre tomando aquele cuidado, né, pessoal, das variáveis x, y, z do campo e da parametrização, que a gente usa como parâmetro às vezes, e aqui o vetor normal. Vamos fazer esse produto escalar, pessoal. Então, isso aqui vai ficar igual à integral dupla. Antes a gente escrever, de fato, ela como a iterada, vamos colocar o d mais uma vez. Então, vai ficar menos 2a mais 2x mais 2y. Olha que maravilha vai ficar. Deixa eu arrumar esse y aqui. Então, menos 2x menos 2y, certo? dA. Muito bom, né? Vamos simplificar ali um monte de coisa que dá para simplificar. Esse menos 2x aqui e esse 2x somem, 2y menos 2y. Então, ficou simplesmente a integral de menos 2a, né? Agora já vamos colocar ela como uma integral iterada, pessoal. Então, nós temos duas integrais aqui, uma integral em x e uma integral em y, né? Nós temos, então, menos 2 vezes a. Bom, como o y há uma... Tanto faz, né? O y ou o x vai haver uma dependência, eu vou colocar dy ou dx, certo? O nosso x varia de quem até quem, né, pessoal? Ele varia de 0 até a, certo? Olhando para o triângulo aqui em amarelo. E o nosso y, ele vai variar de 0 até essa reta. Então, eu já coloquei a reta aqui, né, pessoal? Mas aquele esquema de sempre. Achem a equação aí, mas ela vai ser menos x mais a. Então, agora é só calcular essa integral, bem tranquilinha aí, né? Deixa eu puxar ela um pouco para cima, porque a gente consegue fazer numa linha só aqui. Mas vamos lá, vamos fazer apertadinho aqui, mas cabe, né? Então, isso aqui vai ficar igual a integral de 0 até a. Na verdade, eu poderia fazer direto, né? Mas, enfim, vai ficar menos 2a, que multiplica menos x mais a dx, certo? Então, agora, quando a gente resolve isso daqui, vai ficar igual a 2 vezes a, que multiplica x ao quadrado sobre 2, menos 2a ao quadrado, que multiplica x, tudo isso daqui, né? Calculado de 0 até a. Aí agora é só substituir, né, pessoal? Então aqui vai ficar 2a, que multiplica a ao quadrado sobre 2, então vai ficar a ao cubo, concordo? E aqui vai ficar menos 2a ao cubo, então no final ficou simplesmente menos a ao cubo. Bem, é só trocar aí, né, pessoal? Então vamos ver se a gente acertou aqui, mas isso, menos a ao cubo. Entenderam? Entenderam a ideia? Então, tá vendo? Ó, realmente, pessoal, é bem simplesinho, né? Tudo bem que eu tive que puxar um pouquinho para cima, mas você vê que a conta ali é bem tranquila, bem razoável, né? E se a gente fosse fazer 3 integrais de linha, elas seriam bem chatinhas aí. Então, assim, acho que o mais complicadinho, né, o mais que talvez incomode um pouco é essa história de calcular o rotacional e depois ter que fazer a integral de superfície desse campo, né, do campo rotacional. Mas mesmo assim, né, pessoal, não acho que seja nada muito complicado. Então, se organizem, né, desse esquema que eu faço. Façam a parametrização, encontrem o vetor normal. Veja que nessas duas situações, talvez não tenha sido o melhor exemplo do mundo, né, porque eu escolhi duas situações em que o normal ele já vinha direto, né, já vinha direto daquela fórmula que nós demonstramos. Mas se não for o caso, né, pessoal, é uma esfera, sei lá, esfera não, né, mas é um objeto que de repente a gente precise parametrizar ali propriamente, encontrem esse normal, não tem problema, né? Encontrem ali ele, façam as contas e apliquem o teorema, tá bom? O importante é vocês seguirem a fórmula. Lembre que para a fórmula vocês precisam desses ingredientes, encontrem os ingredientes e aí é só usar aqui, realmente. Joia, pessoal? Muito bem, pessoal, só para a gente finalizar a aula, eu vou fazer mais um exemplo com vocês agora, que na verdade vai ser meio que a via contrária.
que vai ser o seguinte, ó. Nós estaremos interessados em calcular a integral de superfície de um rotacional, então nós vamos fazer o percurso contrário. E nós vamos calcular isso calculando a integral de linha. Deu para entender? O que nós fizemos agora foi calcular a integral de linha via a integral do rotacional, nós faremos o contrário. Vamos lá, então, pondo um outro quadrinho branco aqui, pessoal. Então, esse aqui é o exercício, é o exemplo. Então, utilize o teorema de Stokes para calcular a integral do rotacional. Então, como eu disse, é o percurso contrário. O nosso campo ele é dado dessa maneira, xz, yz e xy. E S ela é a parte da esfera de raio 2 que está dentro do cilindro de raio 1, acima do plano de XY, orientado no sentido ascendente. Então, eu já deixei o desenho pronto aqui para vocês entenderem, né? A situação é a seguinte, nós temos um cilindro de raio 1 que está aqui dentro, ó, que é o x² mais y² igual a 1. Então é um cilindro um pouco mais fino que a esfera, né? A esfera de raio 2. E a parte S, né? A superfície S, ela é a parte da esfera que está dentro desse cilindro, ó. Então seria essa superfície em azul. Vê se vocês conseguem enxergar, né? Imagina que o cilindro está indo direto, seria só esse pedacinho. Como que nós faríamos para calcular essa integral desse rotacional, né? Se não estivesse pedindo para calcular o Stokes? Nós teríamos que parametrizar esse pedaço da esfera. Daí você poderia ou fazer via gráfico de função, que eu acho que não seria tão complicado, ou ver qual que era o ângulo ali que você ia limitar para usar aquela ideia de coordenadas esféricas. E aí depois você calculava o rotacional e usava isso daqui. O que nós vamos fazer agora, pessoal, é o contrário, então, do teorema. Nós vamos usar a ideia de integral de linha. Então, nós vamos tentar descobrir aqui qual que é a curva que está delimitando essa superfície. Deu para entender a ideia? Então, nós não vamos calcular rotacional, nós vamos realmente usar o teorema que nos diz o seguinte, ó, vamos até escrever ele aqui, usando o percurso contrário. A integral de superfície do rotacional, desse campo vetorial f, ds, né, que é o que nós estamos calculando ali, querendo calcular, ela é igual à integral de linha da curva C do campo f, que já nos é dado, dr. Ó. Então, é isso que nós vamos fazer, tentar enxergar qual que é essa curva. Olhando para aquele desenho, pessoal, talvez não esteja muito bom de enxergar, né, embora já esteja até denotado ali. Qual que é essa curva? Não é verdade que a curva é essa daqui, ó, olha que eu estou passando o ponteiro? Então isso aqui é o quê? É uma circunferência. Né? Pensa na calotinha da esfera, né, pessoal? Pensem que fosse meia esfera. Não é meia, mas pensa que fosse em meia. Seria só o equador ali, né? Só a calotinha. Ali em cima também vai ser só aquele pedacinho ali. Concorda? Então é esse cara que nós queremos parametrizar. O que nós precisamos saber, então? Exatamente aonde que intercepta, porque essa curva é exatamente aonde o cilindro está interceptando a esfera. E quando nós falamos de intersecção, nós estamos falando do quê? De algo que satisfaça as duas equações. Então vamos escrever isso daqui, pessoal. Vamos determinar aí, né? Determinando... Falei que eu já não ia dar muito migué, então vamos lá, ó, determinando C. Então nós vamos usar essa informação que eu comentei com vocês, que nós temos duas informações sobre essa superfície, né? Sobre essa curva, que ela está na intersecção. Então quais são as superfícies que ela está interseccionando? É a esfera, que é x² mais y² mais z² igual a 4, e o cilindro, que é x² mais y² igual a 1. Então o que nós temos aqui é um sistema de equações, né, pessoal? Não é um sistema de equações lineares que dá para vocês usarem escalonamento, igual vocês aprendem lá em GA, mas é um sistema. Então vocês podem, por exemplo, usar a mesma estratégia, né? Pegar a linha de cima e fazer menos a de baixo. Então quando você faz isso, vai ficar o quê? O x² vai sumir, o y² vai sumir, então vai ficar z² igual a 4 menos 1. Então o que nós temos disso daqui, ó, é que o z² ele é igual a 3. Só que como está acima do plano xy, esse z é sempre positivo, né? Então quanto que vale o z? Ele vale igual a raiz de 3. Então nós temos essa informação, pessoal. A altura que está havendo a intersecção é a raiz de 3. Então qual que é a curva C, pessoal? Como é que nós parametrizamos essa curva, né? Vou chamar de R a parametrização. A gente pode colocar como R de t igual. É um círculo de raio 1, concorda? Então vai ficar cosseno de t, seno de t. E aí a altura que nós acabamos de decidir, raiz de 3, né? E aí o nosso t aí, ele está variando de 0 até 2π. Concordam? Saudade aí de calcular uma integral de linha, pessoal? Deu para entender a ideia? Então já fizemos, né? Note que eu já fiz direto cosseno e seno, né, pessoal? Mas nós temos que respeitar essa questão do sentido ascendente, né? Mas aí, como eu estou olhando de cima, ela está rodando no sentido horário. Então aí está tudo bem, cosseno e seno, tá? Então agora é só fazer essas contas, pessoal. É só calcular a integral de linha em cima dessa curva, porque pelo que nós destacamos aqui em cima, ó, aí já temos o resultado. Beleza? Vamos fazer aqui, vamos deixar indicado pelo menos, ó. Então o que nós temos agora é que a integral em cima da curva C do campo f dr, quanto tempo que nós não calculamos uma integral de linha, hein? Então isso fica a integral do domínio dos parâmetros, que é de 0 até 2π, desse campo vetorial f composto com a parametrização r de t, né? E aqui, produto escalar com o vetor derivada, o r' de t,
dt. Beleza? Então agora é só escrever as informações, né? Vou até escrever aqui embaixo para caber. Então vai ficar igual a integral de 0 até 2π. Quanto que dá o campo composto com a parametrização? Olhando para os slides, né? O nosso campo ele é xz, yz, xy. Então aqui no caso vai ficar raiz de 3 que multiplica cosseno de t, raiz de 3 que multiplica seno de t, e na terceira vai ficar cosseno de t, seno de t. O produto escalar aqui, a derivada de cosseno é menos seno, então menos seno de t, cosseno de t e 0 aqui dt. Beleza, pessoal? Deixa eu só puxar um pouquinho para o lado aqui, que ficou meio apertadinho para vocês enxergarem. Muito bem. Agora é só calcular, pessoal. Vamos fazer mais um produtinho aí para a gente finalizar. A integral de 0 até 2π. Vai, produto escalar, pessoal. Raiz de 3 cosseno vezes raiz de 3 de seno. Então vai ficar menos raiz de 3. Não tinha raiz de 3 no outro, né? Desculpa. Cosseno de t, seno de t. Mais raiz de 3, seno de t, cosseno de t. Mais 0 dt. Ai, que maravilha, pessoal. Quanto que deu isso aqui? Integral de 0, que é 0. Acabou. Tá vendo? Muito mais fácil do que a gente querer parametrizar essa superfície, né? É claro que era um caso muito específico, porque a gente estava pedindo a integral do rotacional. Mas só para dizer que dá para fazer esse percurso, tá? Sendo bem sincero com vocês, pessoal, o mais importante é o outro, né? O que nós fizemos anteriormente, de transferir o cálculo da integral de linha, né, de uma curva que nós estamos desejando, pela superfície que ela delimita. Mas só para mostrar para vocês que se aplica, né? Então, nesse caso aqui, ó, até passando os slides, a resposta é 0. Então, a nossa integral de superfície ali deu 0. Tudo bem? Deu para entender? Então é isso, pessoal. Eu queria falar com vocês hoje era isso. Esse resultado é bem importante, teorema de Stokes. Eu fiz 2 exemplos, talvez pudesse ter feito mais, mas eu não quis fazer um vídeo muito longo, né? Essa fase final aqui é bem cansativa. Aí depois eu faço mais exercícios com vocês, se possível, né? Ou numa aula, ou num atendimento ali, ou em outro vídeo. Mas a gente conversa mais, tá bom? Então essa é a primeira generalização do teorema de Green, que é o teorema de Stokes. No próximo vídeo nós veremos uma outra que é chamado de teorema de Gauss ou teorema do divergente. Que como o nome sugere, né, nós não usaremos mais rotacional, nós usaremos divergente. E lá o que nós faremos agora é trabalhar com integral de superfícies que são fechadas. E aí nós iremos recair ali numa integral tripla. Vamos usar integral tripla no próximo vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Peço desculpas qualquer coisa aí. Pense na minha piada lá que eu fiz no meio do vídeo depois. E qualquer coisa a gente conversa. Valeu, pessoal. Abraço.